ministério é teu. Fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos, como eu disse domingo passado, nós vamos pregar 2 sermões, hoje e domingo, baseado no cego Bartimeu, ou naquele texto, né, que fala sobre a experiência que aquele jovem teve, aquele menino, aquele homem, né, teve quando teve um encontro com Jesus ali na saída de Jericó, quando ele se encontra, né, quando ele está ali pedindo esmola à beira do caminho, e a Bíblia diz que ele ouviu o barulho, ele ouviu uma multidão, e ele pergunta o que é que está acontecendo, e aí dizem para ele, Jesus está passando aí. E ele começa a gritar desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar. Meus queridos irmãos, é interessante porque Deus falou comigo nesse texto, os irmãos já sabem aqui, eu já compartilhei. Ele falou comigo nesse texto no tempo que eu fiquei aqui em casa sozinho, né, que estava suspeito de ter sido contaminado pelo coronavírus. Então eu pedi, né, para minha esposa e meu filho, foram para casa da minha sogra. Eu fiquei aqui alguns dias sozinhos até sair o resultado do exame. E Deus falou no meu coração nessa palavra. Já tem alguns dias que eu estou querendo pregar ela, e hoje chegou a hora. Então Deus falou no meu coração, meus queridos irmãos, que Ele é aquele que nos escuta sempre. O primeiro sermão que veio ao meu coração, na verdade, é o que eu vou pregar domingo, né? Além do que os olhos podem ver. Em seguida veio esse outro tema, mas como hoje é quinta, culto de oração, eu decidi inverter, colocar esse, porque esse fala sobre oração, sobre o clamor ao Senhor, desse jovem direcionado a Jesus. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Você que tem Bíblia aí, apesar de já ter feito o resumo, vamos ler Marcos capítulo 10. Se você puder ler comigo aí, se você tem uma Bíblia, acompanhar. Se não, você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui. Mas se você tiver uma Bíblia em casa, é bom que você esteja com ela aberta aí, para que você possa, junto comigo, compartilhar a leitura que nós vamos fazer nessa noite, alguns textos que nós vamos citar nessa noite. Amém? Marcos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 52. Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52. Enquanto você está aí abrindo a Bíblia, você que eu não saudei, chegou depois da saudação, Deus abençoe sua vida, que você tenha uma noite de paz, e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Amém? Vamos lá, meus queridos irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, disseram a ele, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Evangelho de Marcos trazendo aí a sua tradução da experiência que o autor, né, ouviu falar, dessa experiência desse jovem chamado Bartimeu, ou como nós chamamos, né, de Bartimeu, mas na verdade nós não sabemos o nome dele. Bartimeu é a junção de duas palavras, né? E como o próprio texto de Marcos diz, o pai dele era Timeu. Então por isso algumas versões bíblicas apenas trazem o nome Bartimeu. Mas na verdade o nome próprio desse jovem nós não sabemos. Lucas nos diz, lá em Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante, vai nos dizer que ele perguntou quem é que está passando aí? E alguém disse, é Jesus. É quando ele começa a gritar,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas hoje eu não quero mergulhar muito na história de Bartimeu. Domingo nós vamos falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais no texto. Eu quero falar nessa noite sobre o nosso clamor. Eu quero falar nessa noite sobre o Jesus que está passando e que tem uma multidão em volta dele e que talvez fosse impossível para alguém comum escutar alguém gritando por ele no meio de uma multidão. Imagine comigo, meus queridos irmãos, a multidão saindo com Jesus. Diz a palavra que chegando em Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, o autor ele não tem nem como especificar a quantidade de pessoas que estavam ali, como em alguns outros textos se fazem, como por exemplo quando a gente fala da multiplicação dos pães, fala a quantidade de pessoas que estavam ali, mas a Bíblia diz nessa passagem que há uma multidão seguindo Jesus. Penso eu, essa multidão em volta dele. Pense comigo essa multidão, assim como foi na cura da mulher do fluxo de sangue, uma multidão que espremia Jesus, uma multidão que empurrava Jesus, uma multidão que esbarrava em Jesus, mas que no meio dessa multidão houve uma mulher que decidiu tocar em Jesus. Falamos aqui algum tempo atrás sobre essa passagem. Então imagino eu, nesses meus dias que passei aqui meditando, um Deus que nos escuta em meio à multidão que nos cerca ou que o cercava. Ele conseguiu dar ouvidos, ouvir o clamor de um cego. Eu inicio nessa noite perguntando a você: será que ele não pode ouvir a sua oração? Será que ele não tem ouvido a sua oração? Será que esse Deus que para uma multidão para dar atenção a um cego que está jogado lá na sarjeta, um cego que vive às margens da sociedade, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, só um pouco hoje, sobre o que é essa vida desse cego. Domingo a gente vai mergulhar um pouco mais, porque nós vamos falar diretamente sobre Bartimeu. Hoje eu quero falar sobre esse Jesus que escuta a nossa oração. Então Jesus olha para um cego que ninguém sabe quem é. Um cego que para eles é ninguém, porque alguém deficiente nesse tempo não tem valor algum. Ele vivia à beira da estrada. Quem é conhecido é seu pai. Então quem é aquele ali? É o filho de Timeu, o cego, o ceguinho. Então talvez alguém olhe para você, e eu já destaco nessa noite, e não te conheça, e não te valorize, e não saiba quem você é. Mas não se preocupe com essas coisas, saiba que Jesus sabe quem é você. Ele contempla, como eu disse, ele está olhando para cada um dos seus filhos. Ele olha para mim, ele olha para você, ele nos escuta. Ele não negligencia, Jesus não negligencia ninguém. Cada um tem seu lugar, cada um tem a sua forma dele tratar, mas ele ama todos. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 2,11, ele não faz acepção de pessoa. Veja que Deus maravilhoso. Ele não me ama mais porque eu estou aqui ministrando, porque eu sou pastor. Ele não me ama mais do que ama o que está ali bêbado, caído. Do que aquele que está talvez acendendo um cigarro de maconha agora. Aquele que está se prostituindo agora. Ele não me ama mais do que esses. Ele nos ama de forma igual. Mas é claro, há uma bênção diferente para quem é obediente. Isso é nítido. Mas o amor dele é igual para todos os seus filhos. Ele está sempre disposto a ouvir o clamor dos seus filhos. Ele sempre escuta o clamor dos seus filhos. Então pense comigo, um Deus que escuta, um Deus que está disposto a responder, um Deus que está disposto a ouvir. Eu lhe pergunto, será que Ele não está ouvindo a sua oração, meu irmão? Será que Ele não está ouvindo a tua oração? Claro que Ele está. É claro que Deus está ouvindo. Mas há um tempo de agir, há um tempo dele agir, há um tempo para que Ele faça. Deus é aquele que está cuidando de nós dia após dia. Não podemos cessar de orar, não podemos cessar de conversar, de estar com esse Deus tão maravilhoso. Ele gritava, diz o texto, eu gostaria de trazer o destaque para o versículo 48 e 49. Para a gente entrar no texto propriamente dito, para não me prolongar muito. Versículo 48, a parte B, e o versículo 49 diz: ele gritava ainda mais: filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava ainda mais, a parte B do versículo 48. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Disseram a ele: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Meus queridos irmãos, eu iniciei essa palavra dizendo que eu me lembro de quando eu era pré-adolescente. Escrevendo esse texto, eu me lembrei de quando eu era pré-adolescente. E eu comecei a construir algumas amizades. Quando nós começamos a ter aqueles melhores amigos, algumas amizades foram construídas por mim nesse tempo. Amigos que tenho até hoje, que carrego até hoje no meu coração, na minha vida. Amigos que estão presentes ainda hoje na minha caminhada. Talvez não mais como eram, mas continuam sendo meus amigos. Alguns desses amigos que eu tive eram considerados como mais íntimos. Nós conversávamos sobre diversas coisas. Nós compartilhávamos sonhos, compartilhávamos também as traquinagens. Nós compartilhávamos segredos que nem nossos pais sabiam. Eram também com esses amigos que nós compartilhávamos as dores. Eram com esses amigos também que nós compartilhávamos as tristezas, as angústias e as preocupações. Quem de nós nunca teve um amigo? Um amigo com o qual nós compartilhávamos as nossas alegrias, os nossos problemas, alguém que nos escutava. Eu lembro-me que eu tenho um amigo, até hoje ele é meu amigo, até hoje nós temos contato. Todas as vezes que eu passava por um problema, alguma luta, alguma dificuldade, eu corria para a casa dele. Nós conversávamos, nos divertíamos, ríamos, e a dor cessava, a preocupação cessava, e eu voltava para minha casa. Muitas vezes sonhamos o mesmo sonho, caminhamos por muito tempo unidos, depois cada um tomou o rumo da sua vida. Eu acredito que muita gente aqui se identifica com tudo isso que eu falei aqui. Acho que muitos até lembraram desse amigo agora. Talvez nessa palavra inicial você se lembre desse amigo que fez parte da sua vida ou que ainda faz. Nesse momento introdutório, você consiga lembrar desses momentos que você teve com ele. Mas é certo que os tempos mudaram. Nós crescemos e nos distanciamos. Trocamos as conversas, trocamos os desabafos, trocamos o compartilhar pelo silêncio. Trocamos tudo isso pelo vai tudo bem quando nós cruzamos na rua, mesmo quando vai tudo mal. Nós trocamos tudo isso que nós vivíamos talvez na nossa infância, na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência, na nossa juventude, por esses momentos de silêncio, por esse momento de como é que você está? Não, vai tudo bem, mesmo quando tudo parece que está ruindo, mesmo quando tudo parece que vai cair sobre as nossas cabeças. Tem aqueles que gostam de usar as redes sociais para isso, para desabafar, para colocar para fora suas dores, as suas mazelas. Há outros que usam para fingir uma vida postando na rede o que na verdade é uma vida fake em todos os aspectos. Existem aqueles que estão mergulhados na tecnologia a ponto de exporem a sua vida lá, achando que talvez alguém vai se preocupar de verdade. Existem aqueles que estão vivendo uma vida destruída, uma vida de dor, mas que mostram lá outra coisa. Mostram como se estivessem vivendo uma vida mil maravilhas. Bom, eu sei que vivemos um tempo difícil. Vivemos um tempo de amor esfriado. Vivemos um tempo de falta de compaixão. Vivemos um tempo de falta de empatia, de verdadeiro interesse pelo outro, pelas dores, pelos seus problemas. Vivemos um tempo assim, eu entendo isso. Um tempo onde talvez muitos de nós já falou ou já ouviu a frase: não é difícil ouvirmos isso, já ouvimos diversas vezes talvez. Eu já tenho problema demais para me preocupar com o problema do outro. Eu já tenho problema demais para me preocupar com o problema do outro. Talvez nós já ouvimos isso, talvez nós já falamos isso. Com isso vamos a cada dia somatizando todas essas dores.
Somatizar é guardar, interiorizar aquilo que nós deveríamos colocar para fora. Somatizar é guardar o lixo que nós deveríamos lançar fora, que nós deveríamos compartilhar para nos sentir aliviado, que nós deveríamos procurar alguém que pudesse nos ajudar. Todas essas dores, todas as dificuldades diárias estão sendo guardadas aqui dentro de nós. Com isso só cresce o número de suicídios, com isso só cresce o número de depressivos e tantos outros problemas que são resultado dessa que nós estamos traçando. É preciso saber que Deus nos fez seres relacionais. É preciso saber que precisamos uns dos outros. A Bíblia está repleta de versículos que nos motivam a essa comunhão, que nos motivam a compartilhar, que nos motivam a ter alguém do nosso lado, a ter um amigo, a ter alguém que nós possamos confiar. A Bíblia nos chama a ter isso em diversos versículos. E eu quero compartilhar apenas 2 nessa noite, com esse pensamento, desse momento a qual nós podemos compartilhar. Primeiro está lá em Isaías 41:6. Diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Como é importante termos alguém do nosso lado que nos ajude no momento de luta. Alguém que, quando nos vê abatido, alguém que nos conhece, estamos enfrentando algum problema, alguém que nos conhece a ponto de dizer assim: como é que você está? E você dizer: vai tudo bem. E a pessoa olhar no olho e dizer assim: não vai tudo bem, eu te conheço. Como é bom quando temos alguém do nosso lado que possa dizer: tenha bom ânimo. Como é bom poder ouvir de alguém: olha, você não está sozinho. Como é bom poder ter a certeza que temos alguém que se preocupa conosco, que ora por nós. A maior prova de amor que tem de alguém é quando alguém ora por você, quando alguém está orando por você. Uma grande prova de amor, oração. Como é bom quando nós encontramos alguém dessa forma. O autor de Isaías, ele diz: um ao outro ajudou, seu companheiro disse: esforça-te. Tenha ânimo, tenha força, vá em frente. Talvez você precisava ouvir isso hoje, e aí Deus me traz aqui para dizer isso a você nessa noite. Tenha ânimo, tenha força. Ele está nos ouvindo, Ele está nos escutando. Toda luta tem um tempo de cessar. Toda luta tem um tempo de terminar. O outro texto que eu gostaria de citar nessa noite, nesse pensamento que eu estou traçando aqui, está lá em Marcos capítulo 6, versículo 7. É quando Jesus envia seus discípulos. 70 discípulos são enviados, mas nenhum sozinho. Jesus envia de 2 em 2. Porque Ele sabe a importância de ter alguém do lado. Ele sabe a importância de ter um ouvido. Ele sabe a importância de ter um ombro amigo nos momentos de desânimo, de luta, de dificuldade. Ele sabe muito bem a importância de tudo isso. Então por isso Ele manda seus discípulos de 2 em 2. E como é bom quando a gente encontra alguém que caminhe conosco. Como é bom quando a gente encontra alguém, aquela pessoa, sabe? Que quando a gente encontra, a gente sai mais leve. Existem pessoas que eu sei, quando a gente encontra, sai mais pesado, né? Porque parece que problema é atrás de problema. Mas existe pessoas que quando nós encontramos, nós saímos mais leve. Talvez você encontrou alguém hoje dessa forma. Alguém que nos ajuda a carregar o nosso fardo. Alguém que nos dá ouvido, que escuta e sente prazer em escutar. Eu não estou aqui dizendo com isso que nós devemos contar ou mostrar as nossas feridas a qualquer um. Eu não estou aqui dizendo isso. Porque como eu falei no domingo passado, um dos pontos da mensagem foi: cuidado a quem você tem dado ouvidos. Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Cuidado com quem você compartilha as suas dores. Cuidado com quem você mostra a sua ferida. Eu não estou dizendo que você deve mostrar a qualquer um, que você deve compartilhar com qualquer um, pois eu reafirmo que tem sido difícil encontrar tais
dispostos a nos ouvir e nos ajudar. Vivemos um tempo, volto a dizer, de amor esfriado. Jesus disse que esse tempo chegaria onde o amor de muitos esfriaria. Nós vivemos um tempo de falta de compaixão. Nós vivemos um tempo de falta de empatia. Nós vivemos um tempo onde poucos estão preocupados com a sua luta, com o seu problema. Onde poucos estão preocupados com você. Então, eu não estou dizendo que você tem que se abrir com qualquer um. Eu não estou dizendo que você tem que compartilhar o seu problema com qualquer um, as suas dores com qualquer um. Não, não estou dizendo. E reafirmo, vivemos um tempo difícil. É difícil encontrar esse amigo que eu estou falando aqui. Esse amigo, sabe, face a face. Mas eles não entraram em extinção. Eles não entraram em extinção. Se olharmos bem, talvez eu estou aqui falando, você está aí pensando, se nós olharmos bem, veremos que Deus tem colocado pessoas especiais ao nosso lado para nos ajudar. Deus, Ele sabe que nós precisamos. Então, esses amigos, eles não entraram em extinção, apesar de viver esse tempo difícil. Esses amigos não entraram em extinção. Se nós olharmos bem, tem pessoa especial do nosso lado. Deus tem colocado boas companhias do nosso lado. Deus tem colocado pessoas que nós podemos contar do nosso lado. Deus tem botado pessoas do nosso lado que podem nos ajudar. E nós também, que eu estou falando nos ajudar, para que a gente seja ajudado, mas Deus também nos colocou para que nós sejamos bênção na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Deus nos colocou nesse lugar, nessa terra. Deus nos colocou aonde nos colocou para sermos bênção. Talvez tenha alguém no meu trabalho, talvez tenha alguém na minha vizinhança, talvez tenha alguém na minha família que está precisando de um ombro, que está precisando de um ouvido, só um ouvido, que está precisando de atenção, que está precisando de alguma forma compartilhar um problema que está lhe corroendo. Essa pessoa é você. Essa pessoa sou eu. Deus também nos chamou para que sejamos bênção. Quando Deus chamou Abraão, Ele não disse a Abraão: Abraão, venha que eu vou te dar uma bênção. Ele disse: venha porque tu serás uma bênção. Através de você serão benditas todas as famílias da terra. Deus convida Abraão para que esse seja uma bênção na vida da humanidade. Então Ele também está nos chamando para sermos bênção. Deus também está nos chamando para sermos resposta de oração na vida de alguém. Sabia disso, irmão? Resposta de oração. Talvez eu e você somos resposta de oração na vida de alguém. Eu lembro de uma ilustração de um jovem pastor que todos os domingos saía à tarde com o seu filho para entregar folhetos, evangelizar. Uma tarde de domingo, chovendo bastante, o pastor disse: não, hoje não vamos, está chovendo demais. O jovem disse: não, pai, eu vou. Eu disse: meu filho, mas está chovendo demais. Ele disse: não, mas eu vou, eu quero ir. O pai insistiu, o pai disse: tá bom. Entregou os folhetos ao jovem e ele saiu entregando os folhetos. Chegando em uma casa, ele bateu, ninguém atendeu. Ele insistiu. E olhando pela greta da porta, a porta estava entreaberta, ele viu um homem. E ele entrou. A história diz que ele encontrou aquele homem, falou de Jesus para ele. E aquele homem disse que estava prestes a tirar a sua vida. Ele ia se matar naquela tarde. Nós somos resposta de oração na vida de alguém. Talvez tenha alguém clamando agora, pedindo para que Deus envie alguém. Para que Deus envie alguém, para que Deus mostre alguém para compartilhar uma dor. Para que Deus mostre alguém para que seja a resposta daquilo que a pessoa tanto clama. Eu não sei o que é, mas Deus está nos chamando para também ser bênção. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Imagine comigo você levando um peso muito grande, mas aí você compartilha esse peso comigo, nós vamos carregar juntos, ele fica mais leve. O Senhor nos fez, nessa caminhada de vida, seres relacionais.
nessa caminhada não podemos esquecer, nessa caminhada de vida, de tudo isso que eu falei aqui. Você pode dizer assim, mas pastor, o que é que tudo isso tem a ver com o cego Bartimeu? Primeiro, para entendermos que existem pessoas que estão do nosso lado, que podem nos ouvir. Existem pessoas que estão do nosso lado, que estão com os ouvidos atentos para nos ajudar. Mas nessa caminhada de vida, ajudando e sendo ajudado, não podemos esquecer que existe alguém, preste atenção nisso, não podemos esquecer nessa caminhada de vida, ajudando e sendo ajudado, cuidando e sendo cuidado, não podemos esquecer que existe alguém que mesmo quando todos à minha volta falham, ele jamais falha. Você pode até dizer aí, pastor, bem que eu queria tudo isso, bem que eu queria tudo isso que o senhor está falando aí, bem que eu queria ter esse momento de compartilhar, bem que eu queria ter essa pessoa, mas todos que estavam em minha volta falharam. Nessa caminhada de vida não podemos esquecer que mesmo que todos à minha volta falhem, ele jamais falha. Não podemos esquecer que quando ninguém pode me ajudar, ele pode. Quando todos à minha volta falham, ele não falha. Todos à minha volta não conseguem me ajudar, ele pode me ajudar. Sabe o que mais? Quando todos à minha volta, ou seja, quando ninguém pode me escutar, aquela dor que você não consegue compartilhar com ninguém, aquele pecado que você não consegue compartilhar, aquilo que você não consegue se perdoar, quando ninguém à minha volta pode me escutar, ele sempre me escuta. Ele sempre nos escuta. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Ele está com os ouvidos abertos. Está dando para entender por que eu falei tudo isso? Temos pessoas que caminham conosco, temos pessoas que nos ajudam, temos pessoas que nos abençoam, temos amigos de verdade, temos família, temos pastores que nos escutam, que nos aconselham. Mas mesmo quando todos esses falham, mesmo quando todos esses não podem me ouvir, o Senhor sempre nos escuta. Ele sempre escuta o nosso clamor. Ele sempre escuta o nosso grito de socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sempre nos escuta. E eu destaco o primeiro ponto. Dentre tudo isso, ele sempre nos escuta. Independente de todo barulho à nossa volta. Independente de todo barulho à nossa volta, Jesus nos escuta. Amém? Veja comigo. Versículo 46, a parte B. Eu até já falei, mas eu vou destacar mais uma vez. Quando Jesus e os discípulos entraram em Jericó, juntamente com ele, uma grande multidão. Uma grande multidão. Imagine comigo, irmão, essa cena. Jesus e essa grande multidão saindo com ele. Pense comigo. Vamos imaginar aí como é uma grande multidão caminhando. É barulho de todo jeito, mano. A gente vê o enterro. Pronto, eu sei quando está passando um enterro aqui, né? Pelo menos sabíamos antes dessa pandemia. A gente sabia quando estava passando um enterro aqui na frente da casa pastoral. Por causa das pessoas falando, todo mundo falando ao mesmo tempo, muitas vozes. As pessoas caminhando, barulhos externos por todo lado. Aí tá todo mundo falando ao mesmo tempo. A gente sabia, tá passando um velório. Aí imagine comigo agora uma multidão saindo de Jericó, todos ali em busca dos seus desejos, das suas vontades, em busca de cura, todo mundo tá vendo o Messias. Imagine, um velório tá passando, um enterro tá passando. A gente escuta as conversas, por mais que as pessoas falem baixinho ali em respeito. Imagine todo mundo conversando ali, em volta de Jesus. Mas a Bíblia me diz que ele ouviu
Ele ouviu, no meio de toda essa multidão, ele ouviu um cego gritando por ele. Então, meu querido irmão, eu digo a você nessa noite, independente de todo barulho que esteja em sua volta, independente de todo barulho que esteja na sua cabeça, independente de todo problema que lhe cerca, independente de toda dor, de toda dificuldade, Jesus escuta o seu clamor. Clame a Ele. Talvez você já compartilhou com todos esses amigos o seu problema, mas não houve solução. Está na hora de compartilhar com aquele que pode todas as coisas, que independente do que esteja acontecendo à minha volta, você pode me dizer assim: pastor, eu estou vivendo um inferno. E inferno a gente sabe, meu irmão, é gritaria, a Bíblia diz que vai ser choro, ranger de dente, é desgraça. Eu estou vivendo o inferno. Você pode dizer: pastor, eu estou vivendo o pior tempo da minha vida. Creia que mesmo nesse pior tempo, independente de tudo aquilo que lhe cerca, Jesus pode ouvir você. Ele pode ouvir a sua oração. Porque Ele ouviu a oração, o clamor, Ele ouviu o grito desse homem no meio dessa multidão, que eu não sei de quantas pessoas eram. Mas eu penso num grande número de pessoas cercando Jesus. No nosso tempo com certeza teria essa multidão. Então pense comigo, o mesmo Jesus que agiu na vida desse homem é o mesmo Jesus que pode agir na minha vida e na sua vida. Um Deus que nos escuta, independente do barulho que me cerque. Um Deus que nos escuta e sabe quem somos e a nossa verdadeira condição. Segundo ponto. Primeiro, Ele nos escuta independente do momento que estamos vivendo, independente do lugar que estamos, independente do que nos cerca, Ele nos escuta. Segundo, Ele nos escuta e Ele sabe quem somos. Ele sabe qual é a nossa condição. Aí eu entro no que eu já falei lá no início. Quem é esse jovem que grita por Jesus? Quem é esse cego que nós chamamos de Bartimeu? Como eu disse, Bar é a palavra grega para filho. Timeu era o nome do pai desse cego. Como o próprio texto de Marcos diz, o filho de Timeu, Bartimeu. Esse jovem que ninguém sabe quem é, filho de Timeu. Aquele jovem não tinha nome. Tanto é que os autores do Evangelho não colocam o nome dele. Então provavelmente também não sabiam quem ele era. Um jovem que não tinha nome. Ele era invisível para a multidão. Pense comigo, a multidão está caminhando. Tem um cego. Quem é o cego? Ninguém. Para eles. Quem é aquele jovem para que alguém se preocupe com ele? Ninguém. Talvez você se ache ninguém. Talvez alguém te trate como ninguém. Talvez você não se valoriza o quanto deveria se valorizar. Porque Jesus nos fez filhos dele. Jesus nos fez filhos. Ninguém sabia quem era esse jovem, mas Jesus sabia. Ninguém pode saber quem é você, mas Jesus sabe quem é você. Pastor, eu estou numa cidade chamada Boquim, se chama Povo que Chora. Eu estou num dos bairros mais negligenciados da minha cidade. Eu estou sozinho agora, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Ninguém está me vendo, é você que acha, mas Jesus sabe quem você é. Ele sabe qual é a sua verdadeira condição. Vamos ler o restante do versículo 46 de Marcos, capítulo 10. Diz assim, vamos lá, a parte B do versículo. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Imagine comigo essa cena, meu irmão. Esse jovem, a multidão está passando ali do lado dele. Ele está pedindo esmola, ele está fazendo o que ele fazia todo dia. Sentado. A multidão está em pé, ele está sentado. E ele está gritando. Ele está vendo o povo passando. Jesus sabe quem ele é. Jesus viu ele. Jesus
viu aquele jovem ali, ele sabia quem ele era, ele sabia a verdadeira condição, o que é que ele precisava. Então Jesus sabe quem somos, Jesus sabe a nossa verdadeira condição, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quem é você, Ele sabe como está o estado da sua vida, Ele sabe, meu irmão, e Ele nos escuta. Pastor, se Ele sabe, por que Ele não age? Ele está esperando o nosso clamor, Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir de nós. Pense comigo, meu irmão, se ter uma deficiência no nosso tempo é enfrentar tantas dificuldades, os deficientes do nosso tempo enfrentam tanta dificuldade, meu irmão. É falta de respeito, é falta de cuidado, é falta de saúde. Se os deficientes do nosso tempo enfrentam tantas dificuldades, imagina no tempo de Jesus. Imagina as dificuldades de um deficiente no tempo dele. Eu estou fazendo isso para que você entenda qual a condição desse jovem, do filho de Timeu, desse cego que Jesus curou. Imagina a dificuldade, imagina as necessidades que esse jovem passava. Nos tempos de Jesus, o destino das pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência era esmolar para conseguir sobreviver. A sociedade, essa sociedade é uma sociedade toda firmada sobre o trabalho braçal. Tudo era trabalho braçal. Então, todo deficiente, infelizmente, nesse tempo, para sobreviver, ele tinha que esmolar. Ele tinha que pedir esmola. Então, não era difícil encontrar à beira do caminho cegos. Não era difícil encontrar à beira do caminho amputados. Não era difícil encontrar à beira do caminho paralíticos. Não era difícil encontrar à beira do caminho essas pessoas. Eles acabavam expostos à beira dos caminhos, das ruas, dos logradouros e praças. Eles estavam nesses lugares. Muitos desses eram abandonados pela família. Muitos desses no tempo de Jesus eram abandonados pela família, porque havia uma dificuldade muito grande. Uma sociedade braçal, precisava sair para o campo, precisava sair para cuidar do gado, para cuidar da ovelha, para cuidar... Não tinham tempo de estar cuidando de um filho deficiente. Então muitos desses eram abandonados, desde pequeno, pela sua família. Jogados nas praças, viviam juntos. Os cegos andavam juntos, os leprosos andavam juntos, os amputados andavam juntos, porque eles se achavam o conforto de estarem perto uns dos outros. Eram abandonados pelas suas próprias famílias, mas jamais foram abandonados por Cristo. Talvez você se sinta, meu irmão, talvez você se sinta excluído, talvez você se sinta jogado à beira do caminho. Nessa noite eu digo a você, Cristo não te abandonou. Cristo não te esqueceu. Cristo não desistiu de você. Como talvez você pensa, talvez tenha dito que Deus esqueceu de você, Ele jamais esquece os seus filhos. Ele jamais abandona os seus filhos. Ele sempre nos escuta. Terceiro, quando nós estamos dispostos a buscá-lo, reconhecendo quem Ele é. Ele sempre nos escuta quando nós estamos dispostos a buscá-lo, reconhecendo quem Ele é. Versículo 47 desse texto nos diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, Lucas diz que ele perguntou quem é, e as pessoas disseram é Jesus. Quando ele escuta, quando ele fica sabendo que é Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sempre está disposto a nos ouvir quando estamos dispostos a buscá-lo, reconhecendo quem Ele é. A expressão que esse cego usa, eu vou falar um pouquinho domingo a mais, por isso que o tema é além do que os olhos podem ver, então só vou dar uma pincelada aqui nesse ponto. Ele reconhece quem é Jesus. Ele não está vendo apenas alguém que pode fazer um milagre. Quando ele diz filho de Davi, em algumas traduções no grego ele vai dizer Rabone, ou seja, mestre. Ele chama Jesus de mestre, no finalzinho, mestre, eu quero voltar ao... Está reconhecendo Jesus como Deus. Aquele cego está reconhecendo Jesus como Messias.
É a mesma coisa que a mulher do fluxo de sangue fez. Quando a multidão apertava Jesus, aglomerava-se ao lado de Jesus, esbarrava em Jesus, aquela mulher vai até Jesus sabendo quem ele é. Ela diz assim: ele é o Messias, ele é o enviado. Então esse homem, ele vai até Jesus reconhecendo quem Jesus é, o filho de Davi. Ele reconhece que há todo o poder, ele reconhece que Jesus é Deus. Então aqui eu gostaria de chamar você. Jesus está disposto a nos ouvir, Ele nos escuta, quando nós estamos dispostos a buscá-lo, reconhecendo quem Ele é. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que me ama, um Deus que tem o melhor para a minha vida, um Deus que por mais que eu me afaste dele, Ele continua me amando, um Deus que morreu por mim na cruz e quer me dar a vida eterna. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não busque a Ele apenas por aquilo que Ele pode dar a você. Busque-o reconhecendo quem Ele é, o único que pode te levar para o céu, o único que pode te dar a vida eterna, o único que pode cuidar de você. Domingo nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse texto. O cego olha e ele reconhece. Jesus nos escuta quando nós estamos dispostos a reconhecer quem Ele é. Quarto, Ele nos escuta mesmo quando muitos acham que não há solução para o nosso problema. Talvez já disseram a você: não tem mais jeito. Talvez já disseram para você: é impossível. Talvez já disseram para você: pare. Mas Ele nos escuta mesmo quando muitos acham que não há solução para as nossas vidas. Versículo 48 desse texto. As pessoas começaram a repreender o cego. Cale-se, diziam elas. Versículo 48. Repreenderam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Estão tentando calar você, estão tentando fazer com que você perca a sua fé. Não pare de acreditar. Não pare de crer. O milagre acontece para aquele que crê até o final, para aquele que é determinado. Lembra que eu li o texto de Romanos aqui hoje? A tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado por Deus, um caráter por Deus, a esperança. Não é tempo de parar, por mais que muitos digam que é preciso parar, por mais que muitos digam que é impossível. Vamos ver o impossível acontecer nas nossas vidas. Ele nos escuta, mesmo quando todo mundo acha que não. Mesmo quando todo mundo acha que não pode acontecer. Mesmo quando todo mundo acha que não vai acontecer. Deus é aquele que nos escuta, irmão. Eu estou falando isso aqui, estou lembrando do meu filho. Do milagre que Deus fez. Do milagre. Nós tivemos 2 abortos espontâneos. Vou testemunhar. 2 abortos espontâneos. Primeira vez Taismara engravidou com 2 meses. Um aborto espontâneo. Perdeu. Taismara engravida de novo. E com 1 mês, perde de novo. A gente foi buscar tratamento. E aí a gente descobre que ela estava com um probleminha no útero. Uma ferida. Estava interferindo. Depois eu vou fazer exame. Aí descubro também que eu tenho alguns problemas. Que isso ia impossibilitar. Eu tinha que fazer uma cirurgia. A médica disse: você tem que fazer uma cirurgia. Tinha um problema chamado varicoceles. Os espermatozoides chegavam sem força e a maioria mortos. Estava abaixo da metade. E ela disse: é por isso que houve os abortos. São fracos. Nós choramos, nós depois descansamos e dizemos assim: Senhor, se o Senhor quiser nos dar um filho, o Senhor vai nos dar. O Senhor pode. E nós começamos a orar, mas eu mudei a oração. Em vez de pedir, eu comecei a agradecer. Eu comecei a agradecer, irmão. Eu comecei a agradecer pelo meu filho. Eu comecei a dizer que meu filho seria uma bênção. Eu comecei a pedir a Deus que usasse ele, mesmo sem ele nem sequer existir. Uma noite eu acordei, e eu não sei se foi um sonho ou uma visão, mas eu vi um menino branco do olho verde deitado entre nós dois. Eu tomei um susto, confesso. Imagine comigo, irmão. Entre mim e minha esposa, eu acordo à noite e eu vi um menino olhando para mim, careca, de olho claro e branco. Aí eu disse a ela,
Alguns meses depois, Deus enviou um servo dele aqui em casa e disse que faria esse milagre. Um mês depois, para resumir, Taismara estava grávida, como nós sonhamos. É claro que houve temor no nosso coração, pensamos se acontecesse de novo, como nas duas últimas vezes. Mas esse era diferente, porque esse veio da promessa. E aí, tá aí o galegão. Resposta de Deus à oração feita por muitos. Não foi apenas minha, de minha esposa. Muita gente orou por nós. E ele é a resposta de que Deus é o Deus do impossível, mesmo quando muitos acham que não há solução. Mesmo quando muitos acham que não pode acontecer, Deus é aquele que faz acontecer. Não para mostrar apenas que Ele é Deus, mas para mostrar o cuidado com os seus servos, para mostrar o amor, porque Ele sabia que isso daria alegria no nosso coração, e há uma promessa dele sobre a vida do meu filho, sobre a nossa vida, e Ele cumpriu. Ele nos escuta, mesmo quando todos à nossa volta dizem que não. Ele escuta você, Ele escuta a sua vida, Ele escuta a sua oração, Ele tem ouvido o seu clamor, Ele tem ouvido o seu choro, Ele tem ouvido, meu irmão, esse tanto tempo que você tem clamado, esses 20 anos de clamor, Ele tem ouvido. E Ele tem um tempo certo para agir. Ele escuta a nossa oração. Já estourei meu horário, mas já estou encerrando. Ele escuta as nossas orações. Ele nos escuta. Ele nos escuta. E precisamos ter fé. Ele nos escuta. E nós precisamos ter fé, pois Ele pode fazer o milagre que nós precisamos. Que Ele nos escuta, eu tenho plena certeza. Nós é que precisamos ter mais fé, meu irmão. Nós é que precisamos exercer o crer no Senhor. Versículo 50, já estou encerrando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. Algumas pesquisas nos dizem que cada pessoa tinha sua forma de se vestir para que as pessoas reconhecessem eles na rua. No tempo de Jesus. O cego tem sua capa. Alguns dizem que a capa do cego era roxa. Isso representava que ele era um deficiente visual. As pessoas sabiam e aí ajudavam. Então, esse jovem, filho de Timeu, quando Jesus diz assim, traz ele aqui, ele jogou a capa. É como se ele dissesse, não preciso mais dela, eu sei que vou voltar de lá com o meu milagre. Então, meu irmão, Ele nos escuta. Nós é que precisamos ter fé, pois Ele pode fazer o milagre que nós precisamos. Você crê? O que mais tem são pessoas que dizem crer, mas na verdade não crê. Não crê. Quantos de nós, irmãos, nos colocamos em oração, dizendo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E quando daqui a pouco nós estamos fazendo a nossa vontade. Quantos de nós dizemos assim, Senhor, eu vou descansar em Ti. Aí quando chegar na frente eu estou tentando resolver a coisa do meu jeito. Quantos de nós tem dúvida no coração? Pode fazer, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe o que Jesus pode fazer na vida dele. Ele joga a capa de lado, meu irmão. Não quer nem saber mais dela. Ele vai em direção a Jesus. E Ele sabe, Ele nos escuta. Eu tenho plena certeza disso. Nós é que precisamos ter fé de que Ele pode fazer o milagre que nós precisamos. Último ponto dessa noite. Ele nos escuta. É o tema da nossa mensagem. Ele nos escuta. E como nos escuta, Ele sempre nos responde. Amém? Se Ele nos escuta, Ele nos responde. Conforme o querer dele, conforme a vontade dele. Já tive um sermão que eu preguei aqui na igreja, no templo, que tinha como tema silêncio também é resposta de Deus. Pastor, ele me responde. Como eu não estou ouvindo? Como você não está ouvindo? Silêncio é resposta de Deus. Silêncio é espere. Silêncio é descanse. Silêncio não é o tempo ainda. Então, se Ele me escuta, Ele também responde. Esse é o nosso último ponto. Versículos 51 e 52, eu encerro, prometo. O que você quer que eu lhe faça? Disse Jesus, estou lhe ouvindo. Eu ouvi você gritar por mim. Vem até mim. Vem até mim. O que é que você quer? Jesus está respondendo ao clamor que foi feito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está dizendo agora, o que é que você quer que eu te faça?
Respondendo a oração, perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Se ele me escuta, ele me responde. A resposta do Senhor, meu irmão, é sempre melhor. É sempre a melhor resposta. Eu lembro-me de uma irmã, talvez se ela estiver assistindo ela vai lembrar, que ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou indo para São Paulo. Eu disse: para São Paulo, irmã? Assim, disse, eu vou lá e tal, vou trabalhar. E eu disse, me veio assim na mente, né? Você falou com Deus? Ela disse: falei. E eu disse: o que foi que ele te disse? Ela disse: nada, Deus está mudo. Não ouvi nada. Eu disse: irmã, se você não ouviu, toma cuidado. Você pode ir e Deus lhe mandar de volta. E você não vai fazer nada lá. E foi o que aconteceu, irmão. Ela foi e voltou. E entendeu que o silêncio de Deus era: não vá, espere. Que bom que não houve um preço a ser pago, né? Apenas foi e voltou. Foi só uma viagem de passeio. Mas se Deus me escuta, Ele também me responde. Eu encerro nessa noite dizendo: Ele sempre nos escuta. Não pare de chamar, não pare de buscar, não pare de falar com Ele. Há amigos, como eu iniciei dizendo, há amigos que nos ajudam, sim, há amigos que nos escutam, e isso é bom, isso é maravilhoso, precisamos deles. Mas nada se compara a ter a certeza que Cristo sempre nos escuta e que sempre estará conosco. Eu encerro lendo o Salmo 116. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, prometo. Ele sempre nos escuta. Não pare de chamar por Ele, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de falar com Ele. Os amigos são bons, é coisa boa. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. É bom ter alguém do nosso lado, mas nada se compara a ter a certeza de que Cristo, e é isso que eu estou dizendo a você nessa noite, tenha certeza, Ele te escuta. Tenha certeza, Ele está ouvindo o seu clamor. Tenha certeza, Ele sempre estará conosco. E aí, o Salmo 116. Salmo 116, abre aí na sua Bíblia. Veja o que nos diz o versículo 1 e 2. Salmo 116, versículo 1 e 2. Já passei, peraí. Diz a palavra do Senhor, Salmo 116, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: eu amo o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz uma súplica. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz uma súplica. Veja mais, versículo 2. Ele se inclinou, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. Veja o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, eu te amo, porque o Senhor viu a minha súplica. Senhor, o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim. Eu vou invocar o Senhor por toda a minha existência. O salmista diz: é com esse que eu quero conversar. Ele sempre me dá ouvidos, Ele sempre me responde. Então é com Ele que eu quero construir um relacionamento. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Domingo que vem a gente continua com esse mesmo texto de Bartimeu. Agora do que os olhos podem ver. E eu quero convidar você, domingo, 18h30, se Deus nos permitir, estarmos ligadinhos aqui mais uma vez no canal da igreja, na página da igreja no Facebook. Convide também os amigos, convide a família, para juntos nós estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Meu desejo, como eu disse desde o início, é que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. E que você saiba que você pode contar com Ele
pois Ele está sempre disposto a te ouvir. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê uma noite de paz, que Ele nos dê uma noite de muita alegria, que Ele nos dê um final de semana debaixo da proteção dEle, que a graça do Senhor nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós todos os dias. Amém? E que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um beijo no coração e até domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.